Você já deve ter ouvido falar que existem muitas formas de fazer psicoterapia, e o IFS é uma delas. E eu acredito que ele tem algumas peculiaridades que fazem muita diferença na hora de a gente lidar com a nossa saúde mental. Não porque ele seja melhor ou pior, mas porque ele parte de um lugar completamente diferente de compreender a mente humana. Olá, eu sou Fernanda Branquinho, psicóloga, psicoterapeuta, e nesse vídeo eu quero te explicar de maneira simples o que é o IFS, como é esse modelo que tem ganhado reconhecimento em tantos outros países e que tem ajudado tantas pessoas a lidar com seus conflitos internos, seus padrões de uma maneira completamente diferente. O IFS foi criado há cerca de 40 anos pelo psicoterapeuta Richard Schwartz. A maioria de nós cresce acreditando que a gente tem uma única personalidade, inclusive sempre se fala, eu tenho que descobrir quem eu sou. Mas na realidade, talvez você já tenha percebido que dentro de nós é como se existisse um conflito interno. Um lado quer uma coisa, o outro lado quer outra, e muitas vezes isso é muito conflitante dentro de nós e muito angustiante. Segundo o modelo, a nossa mente é formada por diferentes partes internas, sendo que cada uma delas tem as suas próprias emoções, medos, estratégias diferentes para lidar com a vida, suas crenças. É como se metaforicamente, realmente existissem vários divertidamente dentro de nós e que em cada momento um divertidamente diferente assume o painel de controle do nosso sistema. Vou te dar um exemplo prático para ilustrar isso. Suponhamos que você esteja passando por um momento difícil no trabalho, como se uma parte muito preocupada com os resultados, em fazer tudo certo, entrasse no controle. E ela tem ali um funcionamento muito em alerta, sempre preocupada, muitas vezes inclusive te faz até perder o sono. E aí, isso fica tão difícil de sustentar que entra uma outra parte que, para aliviar essa tensão, acaba por te fazer comer compulsivamente, comprar muitas coisas ou buscar algumas outras estratégias de alívio. Percebe que existem diferentes partes dentro de nós que funcionam completamente diferente? Segundo o modelo, essa multiplicidade de partes é uma característica natural da nossa mente. E segundo o IFS, essas partes não aparecem por acaso, porque eu sou assim, do nada. Essas partes, elas se desenvolvem historicamente dentro de nós, de acordo com aquilo que a gente vai passando, para nos manter emocionalmente seguros. Elas vão desenvolvendo essas funções para que a gente se mantenha em segurança, e eu vou explicar melhor isso. Imagine que quando criança, sempre que você discordava dos seus pais, eles ficavam muito irritados, bravos, chateados, sei lá, emburrava, ou mudava todo o clima da casa. E aí o seu cérebro, sem precisar dizer nada, desenvolveu uma estratégia de não. Então, é melhor eu não mostrar os meus desejos, eu sempre aceitar o que o outro impõe, para que eu fique em segurança. E nesse contexto se desenvolve uma parte que entende, ok, se eu me adaptar ao que o outro quer, fica tudo bem, não tenho problemas. E aí quando alguém na vida adulta demonstra um pequeno sinal de desaprovação, quando você menos percebe, você já concordou com tudo, você já cedeu, você já desistiu inclusive de expor ali as suas necessidades e os seus desejos. Isso já acontece de uma maneira quase que automática. É por isso que muitas vezes você fala, não, eu quero colocar mais as minhas vontades, mas essa parte assume o painel de controle automaticamente. Isso vai acontecendo paulatinamente na vida e essa parte vai cada vez mais assumindo esse controle para manter os seus vínculos seguros, porque foi assim que você aprendeu lá na infância. Se você ficasse quieto, se você não falasse nada, o clima ia ficar bom e você não teria problemas. Então, para o IFS, nós desenvolvemos várias dessas partes protetoras ao redor da vida, afinal, não é nada fácil percorrer aí esse mundão, né? Então, para lidar com as várias emoções que podem surgir, que surgem, que nos atravessam no dia a dia, essas partes vão desenvolvendo estratégias muito automáticas e vão trabalhando cada vez mais dentro de nós. O IFS separa as partes protetoras em dois grandes grupos, os gerentes e os bombeiros. Os gerentes são as partes que trabalham preventivamente, então são aquelas partes que tentam de alguma forma controlar as coisas, controlar o que a gente vai fazer, a nossa realidade, planejam demais,
são perfeccionistas, são rígidas, para nos ajudar aí a prevenir que coisas difíceis aconteçam e que a gente venha a sentir emoções que nos sobrecarreguem. Por exemplo, são partes que muitas vezes fazem com que a gente seja muito perfeccionista no trabalho, não erre, então elas trabalham, nos deixam tensos, atentos, hipervigilantes. Aprenderam isso na infância e continuam trabalhando internamente, porque elas entendem que, por exemplo, se elas não fizerem o que fazem, a gente pode perder o trabalho e aí ser inundado por emoções de insuficiência, de culpa, de frustração. E de um outro lado, a gente tem as partes bombeiras, que são as partes que literalmente trabalham apagando fogo. Quando os nossos gerentes não dão conta de nos proteger e a gente acaba sendo inundado por sensações de rejeição, insuficiência ou vergonha, esses bombeiros acabam por nos tomar o painel de controle aí e nos ajudando de certa forma, aliviar, a nos distrair daquela emoção difícil. Então, são as partes responsáveis, muitas vezes, por nos fazer comer compulsivamente para se distrair, assistir muita série compulsivamente, ou ficar aí um pouco mais aéreo em algumas situações, desatento. Esses bombeiros têm diversas estratégias para nos ajudar a, de alguma forma, nos distrair, a estancar aquela emoção difícil ou pelo menos reduzi-las. E quando a gente olha para as nossas partes protetoras, eu sei que muitas vezes nos desperta muita irritação, ai não acredito, não aguento, mas essas partes elas me fazem sofrer, e sim, é compreensível, porque muitas vezes elas têm alguns efeitos colaterais, atrapalham o sono, fazem a gente, muitas vezes, nossa saúde ficar desgastada, dormir mal. A questão é que por mais que elas tenham vários efeitos colaterais dentro de nós, essas partes, quando a gente olha profundamente e começa a se relacionar com elas e de alguma forma conhecê-las, a gente vai entender que elas estão, na verdade, trabalhando de uma forma muito protetora dentro de nós, né? De alguma forma tentando nos proteger de que a gente seja inundado por sentimentos difíceis que muitas vezes já existem, que são feridas dentro de nós, e elas trabalham aí de uma maneira muito intensa. E a psicoterapia IFS vai além do que muitas pessoas já vivenciaram em uma psicoterapia, porque a gente não se limita apenas a pensar racionalmente de onde vem esse padrão, por que eu sinto isso. Claro que isso muitas vezes é importante, só que provavelmente você inclusive já tem a noção de onde esses padrões vêm, por que eles acontecem, só que assim, ainda assim eles continuam acontecendo. Então esse trabalho é um trabalho muito respeitoso, que envolve ajudar o paciente a entrar, olhar para dentro, começar a conversar com essas partes de uma maneira muito respeitosa, curiosa, e algo muito interessante acontece no processo quando os pacientes vão entrando em contato com as suas partes internas de maneira a ser muito curioso, respeitoso, compreendendo por que elas fazem o que fazem internamente de maneira tão automática. Essas partes vão percebendo que o paciente não está ali para tentar forçar, eliminar, julgá-las, e aí elas vão relaxando no processo e vão deixando automaticamente, progressivamente, de tomar o painel de controle dessa maneira tão, muitas vezes, rápida, né, de acordo com o que acontecem as situações. Então, o objetivo da psicoterapia IFS é muito esse também, é ajudar o paciente a acessar esse self cada vez mais essas partes relaxarem para que o self esteja nesse painel de controle, nos desafios, nas situações desafiantes, para que o self, esse lugar de clareza, de compaixão, de curiosidade, possa estar muito mais presente para que o paciente lide com os seus desafios da vida. E talvez a mensagem que eu espero que você leve desse vídeo é que não tem nada de errado com você, apenas partes internas aprenderam a te proteger de uma forma muito automática para te manter seguro diante das experiências que você passou. Mas quando você
aprende a se relacionar com essas partes a partir desse lugar de curiosidade, de respeito, de reconhecimento, essas partes podem sim se tornar menos rígidas, mais flexíveis no seu dia a dia. No próximo vídeo eu quero te explicar com mais profundidade, com mais detalhamento, porque que muitas vezes a gente decide racionalmente, eu quero fazer essa mudança nos meus padrões, eu quero agir diferente, ainda assim a gente continua repetindo e fazendo e fica frustrado com isso. E como que o IFS trabalha essa mudança, como que isso vai acontecendo. E se enquanto você assistia esse vídeo, algo aí ressoou internamente, na descrição desse vídeo tem o meu contato, me manda uma mensagem se quiser saber mais como funciona a psicoterapia IFS. E se quiser receber mais vídeos, se inscreva nesse canal que vão ter outros vídeos sobre o funcionamento da psicoterapia. Um beijo e espero revê-lo em breve.